Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Vocês estão bem? Graças a Deus. Nós estamos em mais um culto de ceia, né? E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje impulsionado pela generosidade de Deus conosco. E mais tarde no monte nós vamos ter uma outra ceia, como o pastor falou, e isso vai ser uma experiência, acredito eu, muito boa para nós. Quem nunca foi no monte? Levanta a mão. Deixa eu ver. A Carol, tem bastante gente. Se vocês puderem, esteja com a gente, tá? É como eu sempre digo assim, ó, orar no monte não tem... A gente não vai estar mais perto de Deus. É a mesma oração em casa. Mas o sacrifício de subir o monte é que mostra o nosso nível de entrega, né? Se você puder, esteja com a gente lá. Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 14. Gênesis 22. O versículo é o 14. Vocês viram que hoje eu estou fantasiado de evangélico. Hoje o pau vai quebrar aqui hoje, viu? Que hoje eu estou crente. Então, ó o meu tecladista como é que tá. Mais tarde nós vamos pregar na Assembleia de Deus tradicional. 22, 14. Abraão deu àquele lugar o nome de, abre aspas, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, obrigado por teu amor e por tua misericórdia. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. A sua misericórdia se renova a cada manhã, Jesus. E que nessa manhã de ceia, Pai, sua misericórdia esteja em nós. Pai, a minha oração aqui é a mesma de sempre, que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Ô Jonas, você que já ia falar que se ele quisesse descer, ele podia descer. Mas Gênesis 22 fala de um momento em que Deus provou Abraão. Deus pediu para Abraão algo que não se pede. Deus pediu para Abraão, para que Abraão sacrificasse o seu filho. Isso daí é um
paralelo com a narrativa dos deuses que viviam na terra dos cananeus, que eles sim pediam sacrifícios de crianças. A prova que Deus faz com Abraão é uma prova dura para um pai, ainda mais dura para alguém que não podia ter filhos, e Deus gerou um filho de uma mulher estéril. Então nós temos a situação de um Deus que promete um filho, provê o filho e depois pede esse filho. Como pode isso? Fico imaginando a cabeça de Abraão pensando: que Deus é esse em que eu não poderia ser pai da minha esposa? Então ele abre o ventre da minha esposa, me dá um filho dela, e agora ele pede para que eu sacrifique o meu filho. Mas o que eu quero falar com a gente aqui nessa manhã é de como a nossa obediência generosa a Deus pode ser extremamente positiva, mesmo diante de cenários caóticos assim da nossa vida. Abraão, gente, era filho de um homem chamado Terá. Terá era um construtor ou um artesão. Ele fabricava ídolos. Vocês já viram esses caras que saem pela rua vendendo aquelas imagens de gesso? Isso era o Terá. Ele tinha uma pequena fábrica de ídolos, em que ele fabricava alguns deuses cananeus. Então toda a sua casa naturalmente estava bem familiarizada com aquilo. Mas em um momento da vida, Abraão recebe uma voz do além dizendo: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Porque a promessa para Abraão era: você se tornará pai de multidões. Qual que é a complicação disso? A esposa de Abraão era estéril. Então a promessa não condizia com a realidade que ele vivia. A profecia dita por Deus não fazia sentido com a realidade que Abraão tinha. Como eu vou ser pai de multidões se eu não consigo ser pai de um? Porém, Abraão obedece o chamado, sai da sua cidade, sai da casa dos seus pais, leva a sua esposa, leva alguns servos e servas que tinha, e vai andando para um lugar que ele não sabe onde é, mas Deus lhe mostraria. Pois bem, eu não quero dar muito pano de fundo, porque vocês já conhecem. Abraão recebe a visita de Deus, e Deus diz: olha, você vai ter um filho. Ele recebe a mensagem, não acredita muito. Sarai, sua esposa, tenta burlar as regras desse milagre, dando Agar, sua serva, a Abraão. Eles têm um filho chamado Ismael. Ismael cresce. Agar, agora que antes era serva, passa a maltratar a sua senhora. Deus volta a Abraão e diz: eu vou te dar um filho, mas não de outra pessoa, um filho de Sarai, a sua mulher. Mas Senhor, ela já é velha, eu já sou velho, além de tudo isso ela é estéril. Sara, escondida numa tenda, ri
Deus pergunta para ela: por que você riu? Ela tenta mentir para Deus. Não ri não. Como pode? Mentir para Deus. Não ri. Riu, eu vi. Fato é que Sara fica grávida. Tem um filho. Esse filho é chamado Isaac. E agora, depois de muito tempo, Deus volta a Abraão. E a prova que Deus propõe a Abraão é a seguinte, vou ler para vocês, Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: tome seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Deus ordena que Abraão pegue Isaque e ofereça em holocausto. Então ele se levanta, pega Isaque pega a lenha, Isaque carrega a lenha, Abraão carrega o chamado na Bíblia de cutelo, mas uma espécie de adaga, de faca. Agora, o que é interessante aqui no texto é que em nenhum momento a Bíblia nos mostra, pelo menos não está escrito, Abraão discutindo com o Senhor uma forma de não fazer aquilo. Não tem. Gente, vocês que são pais e mães, quem em sã consciência vai ouvir uma voz dizendo para matar o seu próprio filho e você não vai tentar sequer argumentar com aquilo? Pergunto para vocês, Abraão compartilhou essa conversa com Deus, com Sara, sua esposa? Sim ou não? Você acha que uma mãe permitiria seu filho sair sabendo que ele iria ser morto? Porque até então ninguém sabe que Deus vai prover alguma coisa lá na frente. Mas ele se levanta de madrugada, pega o menino pega a lenha, e eles partem com alguns servos. Chegando no monte chamado Moriá. Um dos equívocos que a gente tem nesse texto é de que a gente pensa que Isaac era só uma criança, quando na verdade ele já era um rapazinho. Teologicamente, a gente tem a ideia de que Isaac teria entre 14 e 16 anos quando esse episódio aqui aconteceu. Ou seja, ele já tinha plena consciência de si mesmo. Em determinado momento da viagem, tem aí uma conversa entre pai e filho. E eu acho que essa deve ter sido uma das conversas mais duras para Abraão. Porque a pergunta de Isaac é: pai, eu estou vendo a lenha, a gente tem fogo e tem a faca. Se a gente está indo para o monte, a gente está indo para sacrificar alguma coisa. Cadê o sacrifício? Isso é um menino perguntando para o pai. Eu estou carregando a lenha. Tem fogo e tem a faca, mas onde está o cordeiro? A gente tinha tantos animais lá. Por que a gente não trouxe algum? Aqui é quando Abraão, eu imagino, deve ter engasgado. O estômago deve ter se revirado. E ele dá uma das respostas, assim, com
uma das maiores declarações de fé que a gente pode ler na Bíblia. A resposta de Abraão é: Deus proverá o cordeiro. Então eles chegam no local, Isaac prepara a lenha no altar, separa o fogo. E eu fico imaginando a cabeça de Isaac. Ele está preparando, mas não tem nenhum animal por perto para sacrificar, não tem nenhuma galinha para sacrificar. Então ele está vendo a preparação, o fogo, o altar, a lenha, a faca, e ele está aqui esperando. De repente, Abraão pega no braço dele, começa a conduzi-lo para o altar. Gente, isso daqui gera uma crise no meu coração, porque a Bíblia não relata Isaac se debatendo com o pai. Ele tem 14 anos, ele sabe o que está acontecendo. Ele já viu inúmeros sacrifícios do pai fazendo. E a Bíblia não relata que ele tentou sair, que ele tentou conversar, discutir, fugir. Não. Ele só aceita, se deita no altar. Eu fico pensando na cena de Isaac sem querer olhar para a cara do menino, de Abraão sem querer olhar para a cara do menino, tampando os olhos dele com uma mão e com a outra levantando a faca para poder atingi-lo. Minha cabeça viaja muito nessas coisas, mas eu fico pensando, sabe, igual cena de filme, aquela câmera lenta, igual os doramas que a minha mulher assiste em casa, que demora 3 horas um episódio. Sabe, com uma mão tampando o olho do menino e com a outra levantando o cutelo bem lentamente. E na hora que ele vai apunhalar o menino, Deus chama ele, a faca para assim, ó, sabe? Sabe aquele drama todo do filme? Abraão, não precisa mais sacrificar o menino, porque agora eu sei que você me ama. Então a gente chega num ponto que a gente leu no começo. Porque um cordeiro aparece preso por uns galhos. Abraão pega e sacrifica o cordeiro no lugar de Isaac. Gênesis 22:14, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, de onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas uma coisa que a gente precisa entender nesse texto aqui é que as provações enviadas por Deus, elas sempre são pedagógicas, sempre são para nos ensinar alguma coisa. O que eu quero com esse texto aqui é que a gente converse sobre generosidade no meio da provação. Entenda uma coisa: a provisão de Deus sempre será proporcional à sua necessidade. A provisão de Deus, ela sempre será proporcional à sua necessidade. Um dos grandes enganos que a gente pode cometer é achar que Abraão deu o nome de Jeová Jiré diretamente a Deus, e não, foi ao lugar. O texto diz, pelo que chamou aquele lugar Jeová Jiré. Abraão nomeou o local aonde a sua necessidade foi grande, não Deus. Agora, deixa eu ler para você um texto no original, obviamente traduzido. Abraão pôs o nome do lugar, Jeová verá a necessidade. E até hoje o povo diz, no monte do Senhor
ele verá a necessidade e será o provedor. Abraão pôs o nome do lugar, Jeová verá a necessidade. E até hoje o povo diz, no monte do Senhor, ele verá a necessidade e será o provedor. Isso aqui relata muito, na minha cabeça, muito mais o sentido pleno do texto. Qual era a necessidade de Abraão naquele momento? Um cordeiro. Deus proveu, sim ou não? Então esse Jeová, que é Jirê, que provém, ele não provém aleatoriamente, ele provém mediante a nossa necessidade. Por que Jeová é Jirê para nós em todas as situações? Porque sempre teremos uma necessidade para ser suprida. E por isso ele supre e provê. Abraão deu nome para o lugar. Jeová verá a necessidade. A minha oração aqui agora, nessa manhã, é que no lugar da tua necessidade, você pise lá e diga assim, Jeová verá a minha necessidade. Quando você entrar em um lugar de escassez e de necessidade, a sua postura e posição em relação àquilo vai determinar o que Deus vai fazer. Se você vê a necessidade, então profetiza dizendo, Jeová verá a necessidade. Jeová é provedor, não é aleatoriamente, é quando há uma necessidade para ser provida. Abraão deu nome ao lugar porque foi lá que Deus proveu aquilo que ele mais precisava. Então a questão é, aonde você está, existe uma necessidade para ser provida? Aonde você está, existe algo que você necessita muito? E nem sempre, gente, eu falei na quinta-feira, é sobre dinheiro. Mas aonde você vive, tem uma necessidade? Se tem uma necessidade, vai existir um Deus provedor. Se existe uma necessidade, também existe um Jeová Jirê, que provém aquilo que você precisa. Para você guardar no seu coração, o Jeová Jirê está aonde existe uma necessidade, e essa provisão será sempre proporcional àquilo que você precisa. Agora, a generosidade que nós, da nossa parte, ok, Deus ele provém, sim ou não? Provém. Agora, o que Abraão fez, dadas as devidas proporções, é de uma generosidade assim, descomunal, fora da curva, fora da nossa realidade, fora do nosso entendimento. Ninguém aqui no século 21 seria capaz de pensar em cometer uma atrocidade dessa. Estou falando alguma mentira? Quem de nós ouviria uma voz e sacrificaria o nosso filho? A generosidade de Abraão está em outro nível. Mas a gente pode aprender com a generosidade dele e colocar dentro dos nossos parâmetros de homens e mulheres mais normais. A generosidade é uma maneira de romper com o medo. Porque sempre que há escassez, sempre que há dificuldade, a nossa reação normal é guardar, segurar, reter, acumular, proteger. Sempre. Eu me lembro até hoje, quando o Fernando Collor rapou a Previdência, poupança.
Meu pai desesperado. Eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, não sei. Meu pai desesperado em casa. E agora, ligando para o banco, entendendo o que estava acontecendo. Sumiu, não tinha dinheiro. E aí tudo que ele ganhava em dinheiro, ele guardava em casa. Não depositava mais no banco. E foi assim por muitos anos. Meu pai não depositava mais dinheiro no banco. Porque a escassez fez com que ele retesse, guardasse, protegesse aquilo que ele sabia que ele precisaria. Agora, viver pela lógica do reino é que ela nos convida a abrir mão quando se tem pouco. A lógica do reino nos convida a entregar quando o mundo diz para reter. A lógica do reino nos convida a confiar quando o ambiente é de desconfiança. Viver pela lógica do reino é dar mesmo quando parece irracional. É partilhar mesmo quando falta. A lógica do reino fala para nós confiarmos mesmo quando nós temos medo. Escute isso aqui para o seu coração, ó. Deus não vai te tirar do lugar da tua necessidade, mas Ele vai prover o que você precisa. Deixa eu exemplificar isso aqui de maneira prática. Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, sim ou não? Sim. Mas Ele mandou proteção. Deus tirou Daniel da cova dos leões, sim ou não? Sim ou não? Ele foi lançado na cova, mas os leões não comeram ele. Então toda vez que você estiver num lugar de escassez, Deus não vai te tirar desse lugar, mas Ele vai prover para que você tenha o suficiente para aquele lugar. Vocês se lembram da viúva de Sarepta? Eu estava conversando com a Denise sobre ela esses dias. Esses dias mais conhecido como ontem. A viúva de Sarepta é um caso assim absurdo de fé. Aparece um homem estranho, desconhecido, chamado Elias, que diz para ela: dá um pouco d'água. Opa, água eu tenho. Ela está indo buscar água. Quando ela está indo buscar água, ele diz assim: mas também traz um bolo. Ela volta e diz assim: não, moço, bolo eu não tenho. O que eu tenho na minha casa é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, eu vou dividir no meio, eu vou comer metade, o meu filho vai comer metade, porque a gente vai morrer. A gente não tem mais comida. Qual seria a lógica de um homem pedindo comida para uma viúva que não tem comida para alimentar nem o seu próprio filho? A lógica é: faz lá, minha irmã, vai lá. Faz o bolo para você. Você dá para o seu filho lá o bolo. E é isso. Mas a lógica do reino não é essa. Elias insiste, diz assim: olha, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo. Faz o bolo para você. Faz o bolo para mim. Traz o bolo para mim. Eu vou comer esse bolo. Depois você faz para o seu filho e para você. Imagina a mulher falando assim: eu acho que ele não entendeu a parte que eu disse que eu só tenho um punhado para fazer um bolo para mim e para o meu filho. A gente vai comer e morrer. Não tem como fazer dois. Mulher, faz um bolo para mim. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. A viúva
obedece então a palavra do profeta e faz o bolo para ele. Entrega o bolo para ele. Ele come o bolo. Ele bebe a água. Ela fica sem nada. Mas aí, depois disso, vem a provisão. E Elias disse: olha, durante 3 anos e meio não vai haver chuva, não vai ter comida, não vai ter água, vai faltar tudo. Mas na tua casa, o azeite não vai faltar. E a farinha não vai acabar durante o período que não haverá chuva. Esse chão aqui, gente, é um chão de confiança. Esse altar é um altar de entrega, é um lugar de milagre, porque o mundo está cheio de panelas vazias que vivem com medo do amanhã. Mas nós não vivemos assim. Nós confiamos no Senhor, que gera todas as coisas, que provém. Sabe, nós somos o povo que entende que vale a pena repartir o pouco que tem. Nós somos o povo que entende aquilo que a palavra diz, que quando a gente entrega, Deus sustenta. Quando a gente divide, Deus multiplica. Quando a gente confia, Deus surpreende. Nós não precisamos ser ricos para sermos generosos. Nós precisamos ser confiantes e obedientes. Porque às vezes a gente fica esperando ter muito para poder compartilhar. E Deus não quer o muito. Eu falei na quinta-feira, Deus quer o sim. Como é que a gente tem lidado com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Ok, talvez você está vivendo agora num período de vacas magras. Mas mesmo no período de vacas magras, ainda tem vaca. Mesmo no período que tem pouco, ainda tem pouco. Compartilha, que você vai ver uma multiplicação acontecer na tua casa. Eu encerro esse sermão aqui dizendo o seguinte: filho de Abraão, Isaque, é uma figura perfeita daquilo que Cristo foi. O filho de Abraão é uma figura perfeita daquilo que Jesus foi. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Então Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos, me ajuda aqui a pregar. Se ele ergueu os olhos, ele olhou para onde? E eis que viu um carneiro. Se ele ergueu os olhos, ele está olhando para onde? Tá. Ele viu esse carneiro aonde? Como é que ele consegue ver um carneiro? O arbusto fica no alto? A não ser que esse carneiro estivesse voando. Isso aqui é uma figura perfeita daquilo que Cristo foi. O que o texto está dizendo para nós é assim, ó, todas as vezes que você focar em uma necessidade, você sempre vai ver um problema. Todas as vezes que você focar em uma necessidade, você vai sempre enxergar um problema. Mas quando você focar no provedor, você vai conseguir enxergar a solução. Eu preguei esses dias aqui. O texto é:
elevo os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, se você inverter o texto para a sua realidade e dizer assim: abaixo os meus olhos para o problema, de onde me virá a aflição? A minha aflição vem da minha conta bancária. Dá para ter esperança com um diacho desse? Não dá. Estenda suas mãos assim para uma palavra profética. Ainda que a provisão esteja fora do seu campo de visão, nunca estará fora do campo de visão de Deus. Ainda que aquilo que você precise não esteja dentro da tua realidade, Deus vai materializar. Não havia cordeiro, não havia carneiro, mas quando Abraão ergueu os olhos para o alto, um cordeiro apareceu. E aí vem a relação maravilhosa entre o Monte Moriá e o Monte Caveira. Houve duas mortes nesses montes. Assim como Isaac, Jesus carregou a madeira em que ele seria sacrificado. Assim como Isaac, Jesus caminhou voluntariamente em direção ao sacrifício. Porém, no Monte Moriá houve um grito que impediu a morte de Isaac, dizendo: Abraão, para, eu já sei que você me ama. Mas no Calvário, Jesus que gritou dizendo: ai, eu entrego, está consumado. A minha vida é tua. O grito no Monte Moriá salva a vida de Isaac. O grito no Monte Caveira salva a nossa. No Monte Moriá nós vimos o que um homem, Abraão, é capaz de fazer por amor a Deus. Agora no Monte Calvário nós vimos o que Deus é capaz de fazer por amor a nós. No Monte Moriá, Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. No Monte Calvário, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por causa da obediência de Abraão no Monte Moriá, Deus disse: agora eu sei que você me ama, pois você não negou o seu filho. Mas por causa da obediência de Jesus Cristo, Deus fala para nós: eu amei tanto o mundo, de tal maneira que eu entreguei o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Isso é generosidade. Se Deus foi capaz de ser generoso a tal ponto, por que a gente não consegue ser? De novo, eu não estou falando de dinheiro. A generosidade é muito maior que isso. Mas quantos de nós temos sido, e eu falei na quinta-feira, generosos com o nosso tempo, com os nossos dons, com o nosso talento? Quantos? Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que nós não somos capazes de dar o nosso tempo para fazer com que a igreja dele avance?
Minha oração aqui é que a nossa generosidade seja maior do que a nossa escassez. Seja generoso, mesmo que no pouco. Se coloque de pé em nome de Jesus.